quero convidar você a que abra sua Bíblia no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o que eu tenho para dizer a você nessa noite é acerca de algumas coisas que você tem para fazer nos próximos dias e como é que você deverá lidar com essas coisas. E se você sabe de alguém que está enfrentando um tempo difícil, o tema dessa noite é como decidir com excelência. E eu quero desafiar você a pensar sobre isso, me acompanhar aqui no raciocínio e no final nós vamos estar orando em favor daqueles que têm uma decisão importante para tomar e que precisa fazê-la com excelência, ok? Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 6. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento, da glória de Deus e na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele, lida nesse momento. Irmãos, está Paulo aqui escrevendo uma carta a uma igreja. Uma carta rica em informações preciosas, que são motivo de bênçãos para nós até hoje. Nós temos aqui algumas expressões que merecem uma atenção especial. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Para Deus não há trevas, porque Deus é luz. As trevas, elas só existem porque em alguns lugares há uma escolha lamentável de se virar as costas para Deus. E aonde não há a presença de Deus, o que existe são trevas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito incomodado com as trevas. Apesar de gostar de dormir num ambiente praticamente sem iluminação, mas confesso que eu preciso pelo menos de um pequeno fecho de luz, para que no momento em que eu acordar no meio da noite e que eu abrir os olhos, eu tenha noção de direção para eu seguir para o lado certo, para onde eu preciso ir. Porque quando eu durmo num cômodo totalmente isento de luz, bem escuro, quando eu levanto, eu tenho que ficar apalpando as coisas para achar o caminho para onde eu preciso ir. Então o texto nos apresenta aqui que o Senhor, Deus, Ele é luz. E nós todos precisamos disso. E aí, irmãos, o que vem sendo apresentado aqui nesses versículos é que corrobora com as palavras de Jesus que diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós enfrentamos todos os dias lutas, e lutas, e lutas. E a minha expectativa é o dia que eu estarei gozando de férias, de verdade, no céu. A presença de Deus Todo-Poderoso. Essa é a minha expectativa. Confesso aos irmãos que a morte, ela traz um certo desconforto para a gente, sim ou não? A pessoa diz assim: fulano morreu. A pessoa toma, mas
Como morreu? Morreu porque estava vivo. Morreu. Mas o que houve? Nós ficamos assim, apavorados. E aí a gente ousa fazer a seguinte pergunta: mas que idade ele tinha? Aí o cara fala: tinha 50 anos. Só? Não é? A morte incomoda. Mas, irmãos, para o crente não tem morte. Para o crente é a luz do Senhor que vai apontando o caminho, e aí a gente vai e vai. Mas, irmãos, o tema é como decidir com excelência. Que, a depender da decisão que eu tomar, aquilo que é ruim, aquilo que é difícil, se tornará mais ainda. Irmãos, eu sou casado há 37 anos com uma mulher cheia de virtudes. E que me orgulha muito tê-la como esposa, como mãe dos filhos que Deus nos concedeu. Mas não é fácil o casamento, porque nós somos diferentes. Às vezes ela diz assim: eu quero fazer isso. E a minha mente masculina diz: não entendi. Não é, marido? Às vezes ela não fala um negócio: eu queria fazer isso. Eu falei: não entendi. Por que você quer fazer isso? Não é? E aí ela começa a explicar e você diz: não entendi ainda. Ou seja, é um problema de cognição masculina grave. É, por aí. Mas, apesar das lutas, o dia que tomamos a decisão de nos tornar um casal casado e compartilharmos a nossa vida um com o outro, foi uma excelente decisão, apesar das lutas que a gente enfrenta. Agora, irmãos, há alguns que tomam uma decisão do casamento, só o exemplo do casamento, e que tomam a decisão de forma aleatória. E quando a viagem começa, já nos primeiros quilômetros, começa a gerar desconforto. E aí nós vemos casais que se divorciam com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ué, e essa decisão lá não foi uma decisão tomada com excelência? E aí, irmãos, eu poderia enumerar aqui uma série de coisas que nós precisamos decidir ao longo da vida, que se não fizermos uma boa escolha, tomarmos uma boa decisão, nós acabamos nos tornando reféns do inimigo. E o que é ruim fica pior. Ok? Então, irmãos, como decidir com excelência? Óbvio que eu não vou esgotar esse assunto hoje. Poderíamos fazer um seminário aqui sobre isso, mas vai ser só esses 30 minutos aqui. Espero que seja 30. Que Deus nos ajude que assim seja. A excelência nas decisões que nós temos que tomar, ela vai exigir o entendimento, o reconhecimento de algumas coisas. Primeira delas, que eu quero aqui apresentar, são as fragilidades dos conceitos humanos. Gênesis 25, 29 a 33, nos apresenta o episódio entre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó tiveram uma conversa muito interessante. Parece-me que Jacó era o mestre cuca da casa.
era o chefe da cozinha. Ele estava fazendo lá um guisado. Não sei por que razão vermelho. Sou mais adepto do caldo verde. Mas está vermelho, está escrito na Bíblia, deixa quieto. E aí, irmãos, está lá o Jacó botando todos os temperos, e não sei que tempero que ele usava, deveria estar um cheiro maravilhoso. Aparência também muito agradável. Agora chega Esaú, vindo da caçada, mal sucedida. Talvez ele estivesse há 2, 3 dias caçando. Já devia ter uma fome de mais de um dia. Um sujeito jovem, talvez tivesse menos de 40 anos. E aí ele chega em casa, morrendo de fome, e pergunta para o irmão: mano, que é isso aí? Ah, é um guisado vermelho que eu estou fazendo aqui. E ele: rapaz, me dá esse negócio aí, rapaz, eu estou com uma fome enorme. E Jacó diz: aham, deixa eu fazer o seguinte, amigão, estou de olho na sua primogenitura, desde quando a gente nasceu. Eu vou te dar do guisado, desde que você ceda para mim a sua primogenitura. Aí, irmãos, você sabe o que significa primogenitura, meu irmão? É um negócio gravíssimo, de muito comprometimento. É uma vida inteira. É a história de uma família. É a vida espiritual da família. E aí, esse Jacó coloca o desafio para que Esaú decidisse. E o que é que Esaú faz? Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui morrendo de fome. Esse negócio deve estar uma delícia. E que me adianta a primogenitura na situação que eu estou aqui? Toma essa primogenitura para lá e me dá esse guisado para cá. Decisão tomada. Certo ou errado? Errado. A briga foi tão grave que Jacó teve que fugir. Teve que fugir. Ir para a casa do titio. Escoltado pela mamãe. Teve que sair de casa. Para a situação não ficar pior. E aí a maioria dos irmãos aqui conhece os detalhes. Fragilidade dos conceitos humanos. O conceito de importante, de urgente, de necessário, às vezes acabam por coisas pequenas, coisas fúteis, levando as pessoas a atitudes de um comprometimento que vai perpassar a vida inteira dele. Quantos aqui já foram pegos numa situação em que decidiram algo extremamente comprometedor e que provocou uma consequência, criou uma sequela, ou deixou uma sequela na vida para todo o tempo da existência? Irmãos, uma outra questão que eu quero pensar com você acerca da excelência nas decisões, a exigência de nós reconhecermos a fragilidade dos nossos projetos.
palavra de Deus nos diz em Tiago 4, dos versos 13 até o 15, 13, 14 e 15, acerca disso. O que você está dizendo que vai fazer, que vai, que vem, que vai estar indo e voltando, que vai realizar, ou vai viajar, ou vai... Você vai sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Quanta gente vive aí até num estado de uma doença gravíssima chamada depressão, porque se ancoraram em projetos humanos e sofreram uma grande decepção. Tomaram uma decisão de acompanhar um determinado projeto, uma determinada ideia humana, e veio a frustração, porque tratou-se de um projeto, por ser humano, passível de falhar. Irmãos, quanta gente investe em ideias, decidem coisas que no médio prazo já começam a provocar problemas gravíssimos. Há 2 anos atrás eu tomei uma decisão. E, irmãos, eu tomei a decisão porque uma pessoa conversou comigo e eu achei que a ideia era boa. Diz respeito a uma coisa que eu orei durante muitos anos para que Deus me concedesse. E Deus é tremendo. Ele, às vezes, leva um tempinho além do que a gente gostaria que levasse, mas Ele registra essa oração, esse pedido. E Ele me concedeu a bênção. Eu já desfrutava dessa bênção há 5 anos. E de repente me veio aquela sugestão e eu pensei, rapaz, a tua ideia é boa. Irmãos, confesso aqui, réu confesso, de que não gastei 1 minuto de oração, apenas consultei a minha muralha, que disse, você acha mesmo que vai dar certo? Falei, filha, olha só aqui o quanto a gente pode ter de benefício. Era bom, se você está dizendo isso, então aperta a botoeira e detona esse gatilho aí. Irmãos, a decisão foi hoje. 30 dias, Deus tomou tudo. Falou, já que você abriu mão da bênção que eu te dei, não vai ficar com nada, porque tudo isso é meu. E aí eu vou repetir a frase célebre de Jó. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que Jó foi num caso e eu não. Eu fui por uma decisão tomada sem atentar, sem se preocupar, que toda e qualquer decisão que um servo de Deus venha tomar, precisa ser tomada com excelência, para que o inimigo não se aproveite das situações, das tribulações que nos são impostas todos os dias, para nos colocar em armadilhas. E aí, irmãos, não me faltam membros de igreja e pessoas de toda sorte, de todo lugar, de todo tipo de ideia, de conceito religioso ou não, que tomam decisões e que ficam reféns dessas decisões para a vida toda. Eu conheci um homem recentemente que ele passou muitos anos na cadeia. Muitos anos. Um homem bom,
honesto, trabalhador. Foi convidado por alguém para ir a um determinado lugar, para ajudar lá alguém a fazer um trabalho. Ele estava lá, fazendo aquele trabalho, ajudando lá um amigo, possivelmente. E, de repente, ele percebe que as pessoas que estavam ali com ele, eles saíram. Mas ele continuou ali, normal para ele. Daqui a pouco alguém chama na porta, era a polícia federal. E levou ele preso. E ali ele foi acusado, foi indiciado, foi julgado e condenado. E cumpriu uma pena de um crime que ele, em tese, não havia cometido. Mas o problema, irmãos, é que ele decidiu estar no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada. Sábado de manhã cedo eu fui até o memorial, logo cedinho, umas 7h da manhã, 7h30, 7h40. E no percurso daqui, do início, já no final da Industrial aqui, pegando a linha azul, 5 acidentes. 5. Mas por que essas pessoas tiveram esse acidente? Houve uma tempestade brutal na madrugada? Não. Essas pessoas decidiram, na sexta-feira, irem para uma festa e beber a noite toda. Não vou nem dizer que se drogaram, vão dizer que só beberam. E terminou a festa na madrugada, resolveram seguir viagem com seus veículos. E que situação lamentável para todos eles. Seus carros destruídos, alguém possivelmente machucado. O projeto era se divertir. O projeto era ficar bem. Era ir numa festa e voltar para casa. E contar a história do trabalho na segunda-feira. De que aproveitou tudo. E é o que muitos fazem. Mas os nossos projetos são muito frágeis. Eles podem não serem concluídos ou não trazerem o resultado que nós gostaríamos que eles trouxessem. Nós temos aqui também, irmãos, uma outra questão que eu preciso reconhecer a fragilidade física do ser humano. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós temos as nossas limitações e que as nossas decisões de hoje, muitas delas vão nos levar por caminhos que eu posso chegar num determinado ponto aonde o meu físico não vai acompanhar a decisão que eu tomei. Não vai. E quantas pessoas você conhece que por causa de decisões erradas, hoje, debilitadas fisicamente por causa da idade, só isso, se vê em grandes dificuldades? Você conhece alguém? Possivelmente sim. Pessoas que foram tomando decisões na vida, tomando decisão, aí, chegou lá na frente, e agora? Meus 18, meus 20, meus 25, meus 30 anos, meus 40 anos, meus 50, agora eu estou com 60. Aqueles que chegarem lá. E agora como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Eu conheço gente
que hoje com 70 anos não tem onde cair morto. Depende da ajuda e do cuidado de outros. Porque ao longo da vida foram tomando decisões extremamente comprometedoras em diversos segmentos da vida. E não se deu conta de que essa pessoa e todos nós aqui somos apenas vasos de barro. Vasos que sem a presença do Espírito Santo de Deus, valemos muito pouco, se não nada. Um parceiro nosso, na viagem que fizemos agora ao Pará, ficou empolgado com umas vasilhas bonitas, não é, Juan? E aí ele comprou lá umas vasilhazinhas e botou na mala. Entregou no porão lá do avião. E aí, irmãos, não custou tão caro, né? Mas custou coisa de R$ 80. E quando ele chegou em casa, que abriu a mala, o que tinha dentro da mala? Em que se transformou aquelas vasilhas de R$ 80? Caco de barro. E o que ele fez com esse caco de barro? Botou na cristaleira? Lixo. Vaso de barro. Irmãos, eu sou um vaso de barro. Eu sou apenas um vaso de barro. E eu dependo da graça de Deus para viver. E eu não posso sair decidindo as coisas como se eu fosse um vaso robusto de aço inox reforçado. Porque eu não sou. Tem gente que fica enchendo o peito e dizendo eu sou, eu posso. Mas você é um vaso de barro. Quer você queira, quer você não queira. Tinha um homem que nós encontrávamos com ele com certa frequência. E ele caçoava muito do meu pai. Era um homem alto, forte. E ele se gabava, irmãos, de conseguir beber num final de semana uma garrafa de cachaça. E, segundo ele, não ficar bêbado. Bom, aí é outra história que não dá para investigar mais. E eu ficava até triste, porque qual filho que gosta de ver um sujeito caçoando do pai? Eu ficava muito triste, era menino. E aquele homem fazia assim, durante muito tempo. Meu pai ia lá na casa da minha avó, aquele homem estava lá. Ele chegou a uma época da vida que resolveu abandonar a família e foi viver com uma garotinha. Mas esse homem forte, robusto, que bebia uma garrafa de cachaça no final de semana e não ficava bêbado, que era o sabidão, que era o gerentão da empresa tal, que tinha não sei o quê, tinha o carro tal e tal. Esse cara um dia foi tomado por uma coisa que tem a sigla de AVC. A garotinha pegou ele, chamou o 92, enfiou na caçamba de um 92 e ligou para os filhos e disse assim: ó, o pai de vocês está no hospital tal. E esse homem hoje tem que ter alguém para limpar as fezes dele, a urina dele, dar banho nele. E o meu pai foi visitar um tempo desse. E ele disse assim: querido, me perdoe,
que você sempre esteve certo. E eu quero esse Jesus que você sempre falou, eu nunca dei importância. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós aqui somos vasos de barro. Não passamos disso. Irmãos, o texto fala com toda clareza aqui para todos nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aí ele lista para a gente aqui o que pode acontecer com um ser humano igual a nós. E que acontece. Mas ele diz aqui qual o resultado para esse indivíduo que é vaso de barro. Quando ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele tem Jesus. Eu lembro de um hino que nós cantávamos antigamente, mas a gente está cantando agora, tá, irmão? Não tem aquele programa que a gente faz no aniversário da igreja, no dia 27? Está acontecendo aqui todo domingo, 17h30. Uma beleza. Vem para cá você também. Irmãos, todos os impactos que você, que é vaso de barro, vai sofrer, mas se tiver Jesus ao lado, por Ele auxiliado, não importa o que vai acontecer, você vai se manter íntegro, intacto. Só vai sentir o barulho da pancada. Se você se assusta com barulho, vai se assustar, porque o diabo gosta disso, de deixar o crente meio assustado. E o texto diz, irmãos, olha que coisa bacana que Deus nos coloca aqui na pena de Paulo. Esse tesouro, que tesouro é esse? A glória de Deus em Cristo Jesus. Esse é o tesouro. A glória de Deus em Cristo Jesus. Temos, porém, este tesouro, que é a glória de Deus em Cristo Jesus, em vasos de barro, como cada um de nós aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Irmãos, quer ver uma coisa? O menino aprende a andar. Pensa idade difícil, sim ou não, papai e mamãe? O menino aprendeu a andar, agora ele já anda. E ele já anda e já quer correr. Sim ou não? Nenhum menininho, nenhuma menininha que aprendeu a andar, ele fica andando devagarzinho para ele pegar o esquema do andar, né? Ele quer correr, aí ele começa a correr e já cai logo na frente. O que você tem que fazer com esse menino? A vigilância tem que dobrar, não é? Você tem que mudar a mobília da casa, a decoração, para suportar aquele pequeno dentro de casa, insegurança. Irmãos, nós precisamos estar sob a direção do Senhor, que nos orienta o lugar seguro para a gente estar, porque nós somos vaso de barro. É isso. E ele segue aqui, irmãos. Nós somos atribulados. Sim, somos todos os dias. As pressões são diárias. Quando você pensa que não, puf, tem lá alguma coisa atribulando você. E aí tem outro hino do cantor cristão que fala sobre isso, né? Atribular do coração, né? Ali vem Cristo encontrarás. Deve ter feito até um culto cantado, né? Isso, mas fica para a próxima. Então, irmãos, somos, e ele diz aqui, nós somos atribulados por tudo quanto é lado. Vivemos decepções.
nos perguntam, por que fulano fez isso comigo? Meu amigo de tanto tempo, que o meu irmão. Somos atribulados. Mas o que ele diz aqui, irmãos? Contudo, sem angústia. Sem angústia. Sem angústia. E ele segue aqui, irmãos. Nós ficamos perplexos. Olha, irmãos, na sexta-feira, a pastora Vânia ligou para mim. Eu estava em casa, sentado ali, orando e pensando nos hinos que eu gostaria de tocar aqui no culto das 17h30 desse domingo hoje. A lista está lá, 4 hinos eu separei. Peguei meu clarinete, montei, lubrifiquei e falei, vou dar aqui uma aquecida no lábio, vou tentar refazer a minha embocadura aqui, pelo menos para o culto de 17h30 no domingo. Tá. Pastora Vânia, a culpa não é da Vânia não, viu? Mas ela ligou para mim e disse, pastor, desculpa, mas o João faleceu. E aí? Para tudo. Aborta tudo. E vamos cuidar disso. E 23 horas teríamos e teve a vigília. Foi boa. Sem comida e sem cantoria. Foi vigília sem comida e sem cantoria. Não que seja ruim a comida e a cantoria, mas essa não teve. Mas e a próxima? Vamos pensar. Deixa para a próxima. Vamos pensar depois. Agora, irmãos, o que o texto me diz aqui? Perplexo. Como assim? Ele foi internado agora. Boca aberta. Para tudo. Mas o texto diz aqui, não desesperado. Preciso sair gritando. O Espírito Santo, ele atua na medida certa. Já dizendo para mim, ô pastor, deixa eu falar com você. Ele é meu, não é seu. Ele é seu amigo, sua ovelha, mas ele é meu. E eu resolvi fazer isso. E agora eu que vou cuidar dele. Vou botar ele no coral aqui no céu. E Deus bota você onde ele quiser. O coral é dele. O céu é dele. A gente só vai aproveitar. Sem desespero. Irmãos, às vezes perseguidos, mas nunca com a sensação de abandono. Abatido. Às vezes eu fico abatido, irmãos, porque é tanta burdoada de tudo quanto é lado, que eu fico assim, rapaz, eu não sei não, hein, mas eu estou ficando meio bambo aqui nesse negócio. É muita pancada, ninguém tem dó, todo mundo bate. Quando eu penso que eu já apanhei o suficiente, vê alguém dar mais uma pancadinha, parece a pancada da misericórdia, né? Mas, irmãos, nunca destruído. Nunca. Igual arroz de terceira. Todo quebrado. Cansado. Mas destruído não. E aí, irmãos, é assim que o vaso de barro precisa se comportar na existência que Deus lhe permite. Quero concluir com você aqui. Diante de tantas coisas comprometedoras
tantas e tão comprometedoras fragilidades que todos nós temos, nós podemos e precisamos tomar a mais excelente decisão que nós pudermos. Nós não podemos errar em nossas decisões, porque pode ser que eu, numa decisão errada, o inimigo vem. Numa decisão que eu tome, deixando o Espírito Santo de Deus de lado, decidindo por conta de elementos frágeis da minha existência, que vai gerar rachaduras da minha estrutura. Mas Deus pode restaurar essas rachaduras. Mas eu não posso me dar o luxo de achar que decido eu, faço eu, penso eu, decido eu. Irmãos, eu poderia dar aqui vários exemplos de coisas que nos parecem perfeitas, né? Esses dias eu estava com um monte de coisa para fazer e sempre procuro ficar atento ao celular, porque chega uma mensagem urgente, alguma coisa. Mas se você quiser falar comigo, tenho duas sugestões. Você pode mandar um WhatsApp e aguardar, porque no máximo 2 horas eu vou olhar o WhatsApp. Se for urgente, ou você liga para mim, e com a bênção de Deus, você liga para Ruth. A ligação vai chegar para mim. Pode ligar. Estou à sua disposição. Está precisando de uma ajuda para uma decisão? Vamos orar junto. Vamos pedir a Deus misericórdia. Porque, irmãos, uma decisão errada pode comprometer a sua vida toda. E talvez você está hoje aqui e você teve uma decisão recente ou remota, já bem no passado, que você está lutando com as consequências disso até hoje. Não precisa viver assim, porque a palavra de Deus nos diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Nós. Que tesouro é esse? A graça de Deus. E o que Deus faz na nossa vida é a obra da restauração. Faz mesmo. E aquele vaso todo rachado, todo impactado, Deus vem e restaura. Eu não posso perder de vista que decidir baseado em conceitos, decidir baseado em projetos que parecem mirabolantes, decidir achando que eu serei sempre o que eu sou hoje, sem que você tenha a ação do poder e da graça de Deus, isso é muito arriscado. E aí, para a gente orar, encerrar o encontro de hoje aqui, eu quero que seja projetado aqui o texto de João 15:5, para a gente orar. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
sem Jesus decidindo ou agindo nas decisões que você tem para tomar, as coisas não podem ir bem. É muito difícil, quase impossível.